Em 1881, um imigrante italiano de 27 anos desembarcou no Porto de Santos e viu sua única mercadoria, um carregamento de banha de porco, afundar junto com o navio que o trouxe. 50 anos depois, esse mesmo homem comandava o maior império industrial da América Latina. Francisco Matarazzo nasceu em 1854 em Castellabate, uma cidadezinha no sul da Itália. A família tinha algum comércio, mas a região era pobre e a Itália da época expulsava gente aos milhões. Matarazzo escolheu o Brasil, que naquele momento vivia o boom do café e recebia ondas de imigrantes italianos para trabalhar nas fazendas de São Paulo. Ele, porém, não veio para colher café. Veio para vender e começou do pior jeito possível, com o capital, literalmente, no fundo do mar. Sem a mercadoria, ele se instalou em Sorocaba, no interior paulista, e abriu um pequeno comércio. Foi ali que apareceu a primeira jogada que define o personagem. A banha de porco, produto básico na cozinha brasileira da época, era importada dos Estados Unidos e vendida em barris de madeira, que estragavam o produto e dificultavam o transporte. Matarazzo passou a produzir banha localmente e a vender em latas fechadas. Parece um detalhe. Não era. A lata conservava melhor, viajava melhor e custava menos que o produto importado. Ele não inventou a banha, inventou uma forma mais eficiente de entregá-la. E essa lógica, atacar um produto importado e fabricá-lo aqui, mais barato, virou o método de toda a vida dele. Com o dinheiro da banha, mudou-se para a capital paulista no fim do século XIX e subiu um degrau de cada vez. Em 1900, inaugurou um grande moinho de trigo, num momento em que quase toda a farinha consumida no Brasil vinha de fora. Deu certo. E aí veio a pergunta que organizou o império inteiro. Se eu já tenho a farinha, por que comprar de terceiros o saco que a embala? Matarazzo montou uma tecelagem para fazer os próprios sacos. Depois, se a tecelagem sobrava tecido, por que não vender tecido? E se o navio traz trigo e volta vazio, por que não trazer outra coisa no retorno? Cada negócio abria a porta do seguinte: é o que hoje os livros de administração chamam de integração vertical. Controlar todas as etapas da cadeia, da matéria-prima ao produto final. Em 1911, ele juntou tudo sob um nome só: as Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo, a IRFM. E então veio o empurrão histórico. A Primeira Guerra Mundial, a partir de 1914, cortou as importações europeias, e o Brasil, que comprava quase tudo de fora, precisou produzir internamente. Quem já tinha fábrica instalada, faturou como nunca. Matarazzo tinha dezenas. Em 1917, o rei da Itália lhe concedeu o título de conde, em reconhecimento ao maior empresário italiano fora da Itália. O imigrante que perdeu tudo no naufrágio, agora era nobreza. No auge, o conglomerado reunia mais de 200 fábricas e empregava algo em torno de 30 mil pessoas. Alimentos, tecidos, sabão, óleo, metalurgia, química, portos, navegação, banco. Dizia-se em São Paulo que era possível nascer, viver e morrer consumindo só produtos Matarazzo. Nenhum grupo privado da América Latina chegava perto daquele tamanho. Mas essa história tem sombra, e ela importa. O mesmo 1917 do título de conde foi o ano da maior greve geral da história de São Paulo, que começou justamente nas fábricas têxteis da cidade. Jornadas de 10, 12 horas, trabalho infantil e salários baixos eram a regra da indústria paulista da época, e as fábricas do grupo faziam parte desse sistema. O império também cresceu à sombra de tarifas protecionistas e de boas relações com o poder, o que rendia lucro, mas escondia uma fragilidade. Sem a proteção, muitos daqueles negócios não paravam em pé sozinhos. E havia uma segunda fragilidade, mais profunda. Tudo dependia de um homem. Matarazzo centralizava as decisões e tratava o conglomerado como assunto de família. Quando ele morreu, em 1937, era apontado como o homem mais rico do Brasil, com uma fortuna que, segundo estimativas de historiadores, equivalia a uma fatia relevante de toda a economia do país, coisa de dezenas de bilhões de reais em valores de hoje. O comando passou ao filho, depois à neta, e o império que o fundador levou 50 anos para construir foi se desmontando. Excesso de negócios, sem sinergia, brigas de herdeiros, dívidas e uma indústria brasileira que se modernizava enquanto o grupo envelhecia. Nos anos 80, a IRFM entrou em concordata, e na década seguinte, o que restava foi a falência.
E é aí que o fecho financeiro dessa história surpreende. Do maior império industrial da América Latina, não sobrou nenhuma grande empresa operando. Sobraram símbolos. O imponente edifício Matarazzo, no centro de São Paulo, hoje é a sede da prefeitura da maior cidade do hemisfério sul. E o sobrinho do conde, Citilo Matarazzo, usou a fortuna da família para fundar a Bienal de São Paulo, o maior evento de arte do país até hoje. A fortuna, que já foi a maior do Brasil, virou essencialmente patrimônio histórico e cultural. A lição é dupla. Matarazzo provou que substituir importação com eficiência e integrar a cadeia inteira pode construir um império a partir de um naufrágio. Mas também provou que império construído em torno de um homem morre com ele. Negócio que não sobrevive ao fundador não é legado, é biografia. Se você gosta de histórias assim, de ascensões e quedas que explicam como o dinheiro funciona, se inscreve no canal, porque tem muito mais vindo por aí.